Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar Alma, capítulos de 5 a 7, e o tema é: Haveis experimentado esta vigorosa mudança em vosso coração? Estudaremos os seguintes tópicos: preciso passar por uma vigorosa mudança de coração e depois continuar a senti-la. Posso obter próprio testemunho do Salvador e de seus ensinamentos por meio do Espírito Santo. Porque percebo que estais na verdade, na veredas da retidão. O Salvador tomou sobre si meus pecados, minhas dores e minhas aflições. Esses são os tópicos e eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir o vídeo completo. Muito obrigado a vocês que comentam, vocês que curtem, compartilham essa mensagem. E eu convido você, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Bom, a introdução de Alma desses capítulos, o resumo é o seguinte: Alma não conhecia as cirurgias de transplante de coração que temos hoje e que salvam a vida de muitas pessoas, substituindo um coração danificado ou doente por um saudável. Mas ele conhecia uma mudança de coração mais milagrosa, uma mudança pela qual o Salvador nos dá uma nova vida espiritual, como se nascêssemos de novo. Alma viu que essa mudança de coração era exatamente do que muitos nefitas precisavam. Alguns eram ricos e outros eram pobres. Alguns eram orgulhosos e outros humildes. Alguns perseguiam e outros eram afligidos pela perseguição. Mas todos eles precisavam vir a Jesus Cristo para ser curados, como todos nós precisamos. Seja porque estamos procurando vencer o orgulho ou suportar aflições, a mensagem de Alma é a mesma. Vinde e não temais. Deixemos que o Salvador transforme o coração endurecido, pecador e ferido em um coração humilde, puro e novo. Essa é a introdução da nossa aula. Eu convido você a ficar aqui para nós aprendermos, estudarmos juntos as Escrituras. Como eu gosto de citar sempre, eu coloco as Escrituras aqui para que a gente possa beber da água da fonte juntos. Por isso que eu ponho as Escrituras aqui, para que nós tenhamos um estudo aqui em conjunto lendo as Escrituras. Primeiro tópico: preciso passar por uma vigorosa mudança de coração e depois continuar a senti-la. No capítulo 5, versículo 14 diz: E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Então ele faz um questionamento se as pessoas nasceram espiritualmente de Deus, se tem no seu semblante uma imagem de Jesus Cristo, né? Se vocês tiveram essa oportunidade de receber uma vigorosa mudança no coração. Então a alma estava aí ensinando o povo. E ele responde assim: digo-vos, depois podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Olha só que interessante. Vamos ler novamente. Digo-vos, podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo naquele dia: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Como será esse encontro com o Pai Celestial o dia que formos alcançarmos a vida eterna? Será que nós poderemos apresentar as obras que nós realizamos aqui na face da terra? Então, ele faz alguns questionamentos para que possamos refletir sobre se nós estamos prontos para um dia entrar à presença de Deus, se nós temos dentro de nós essa vigorosa mudança de coração que o Senhor espera que nós façamos, né? Para que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos e cumpridores e mais parecido com o Pai Celestial e com Jesus Cristo, para que a gente possa, assim, viver na presença deles. Então, esse é o questionamento que ele faz para que as pessoas possam refletir
para aqueles povo nefita, né, refletisse sobre a importância do arrependimento, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente, mas serve de lição para cada um de nós. Pergunto-vos, ele continua perguntando, Alma, podereis naquele dia olhar para Deus com um coração puro e mãos limpas? Nossa, já pensou o dia que você poder olhar para Deus? Será que você vai estar com o coração puro e as mãos limpas? Olha só o questionamento que ele faz para o povo. Pergunto-vos, podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Temos a imagem de Deus gravada em nosso semblante. Olha só a responsabilidade e como isso é possível. Digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos, pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir o seu povo de seus pecados. E aqui uma profecia de Alma falando que Jesus Cristo virá para poder redimir os pecados de cada um de nós. Tendes vos conservado inocentes diante de Deus? Podereis dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes, que vossas vestimentas foram limpas e esbranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados? Ele faz sempre questionamento para que o povo possa refletir e que serve para cada um de nós. E que estáis despidos de orgulho, ou seja, você não tem mais nenhum orgulho na sua vida, digo-vos que, se não estáis preparados para comparecer perante Deus. Eis que deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo, e o que não estiver preparado não terá vida eterna. Então, se nós quisermos estar preparados para obter a vida eterna e estar na presença de Deus, como nós falamos nas aulas anteriores, aqui ele fala assim: você precisa estar despido de orgulho, não podemos ser orgulhosos. E aqui do lado direito eu coloquei aqui o ciclo do orgulho, né? O que é o ciclo do orgulho? Você começa a viver em retidão, você começa a guardar os mandamentos, você começa a ser uma pessoa próspera junto com a sua família, você começa a prosperar na terra. E aí você acha que você conseguiu tudo isso por força própria, não reconhece a mão de Deus na sua vida e você começa a ficar orgulhoso, dizendo que você conseguiu, conquistou, você realiza as coisas, você é capaz, inteligente e por força própria você conseguiu ser próspero. E aí, quando você começa a agir dessa maneira, você começa a ficar orgulhoso e muitas das vezes cair em iniquidade. A pessoa começa a deixar de guardar os mandamentos, acha que Deus não é mais importante na vida dela, ela começa a cair em tentação, cometer pecados, e aí vem o que na sequência? Vem a destruição e o sofrimento. Então, quantas famílias não são destruídas, quantos filhos não sofrem por conta dessa iniquidade, por conta do orgulho existente. E aí só tem uma saída quando está nessa situação, né? Quando uma família, uma pessoa está nessa situação de destruição e sofrimento, que é a humildade e o arrependimento. Só o arrependimento e a humildade vai fazer você voltar de volta para o caminho da retidão e da prosperidade. Então, esse é conhecido como o ciclo do orgulho. Então, nós precisamos tomar cuidado para não cair nesse ciclo do orgulho. Mas se nós cairmos, cometemos alguns pecados ou erros em nossa vida, com certeza tem solução. Ai dele, pois não está preparado, e está próximo o tempo em que deve arrepender-se, do contrário, não será salvo. Então, ele fala mais uma vez aqui que nós devemos nos arrepender. Sim, ai de todos vós que praticais iniquidade, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim o disse. Então, a alma convidando o povo nefita aqui a deixar de praticar iniquidade, convidando o povo a se arrepender. E eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. Então,
A mensagem de Jesus Cristo é simples. Você pode ser um pecador na sua vida, você pode estar cometendo pecado na sua vida sem ter o conhecimento do Evangelho, mas ele faz o convite para todas as pessoas se arrepender. Se arrepende e que através da misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, ele vai poder nos receber. E é para isso que existe o Evangelho, para isso que nós podemos colocar em prática esse ciclo do orgulho. Quando nós cometemos erro, sofrimento, estamos nesse processo aí de autodestruição, somente através da humildade, do arrependimento, nós podemos, e da misericórdia de Jesus Cristo, como diz a Escritura, né? Através da misericórdia, o Senhor vai estender aí os seus braços e vai poder nos receber. Próximo tópico: posso obter meu próprio testemunho do Salvador e de seus ensinamentos por meio do Espírito Santo. Então é fundamental o Espírito Santo nesse processo. A Escritura fala: porque vos digo que tudo que é bom vem de Deus e tudo que é mal vem do diabo. Então já fica uma lição aqui bem resumida e bem importante para cada um de nós. Se você sabe que aquilo que você está vendo é bom, então ele vem de Deus. Agora, aquilo que você está vendo é mal, aquilo vem do diabo. E aí você precisa ter um mínimo de discernimento para poder saber o que é bom e o que é mal, né? Mas além disso, existe o Espírito Santo, que nos ajuda a fazer as escolhas e tomar as decisões. E ele continua sobre o nosso inimigo, que é o diabo, que ele quer nos desviar desse caminho. Ele fala assim: portanto, se um homem apresenta boas obras, ele dá ouvidos ao bom pastor e segue-o. Mas quem apresenta obras más se torna filho do diabo, porque dá ouvidos à voz, à sua voz e segue-o. Então você tem dois caminhos para você seguir: ou a voz de Jesus Cristo, a voz do caminho do bem, a voz daquilo que tudo é bom, ou você vai ouvir a voz do diabo, a voz da iniquidade, da tentação, do pecado, a voz das obras más. E aí, se você ouvir e seguir por esse caminho, você vai estar seguindo o diabo, né? O nome desse programa de estudo é Vem e Segue-me. Esse Vem e Segue-me é seguir Jesus Cristo. Por isso que ele deixou aqui as Escrituras e o convite para que nós possamos seguir ele, deixar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é iníquo. Vamos nos arrepender, abandonar isso e vamos seguir, né? Como diz aí a Escritura, vem e segue-me, vamos seguir Jesus Cristo. Porque fui chamado para falar desta maneira, segundo a santa ordem de Deus que está escrito em Jesus. Sim, fui ordenado a levantar-me e testificar a este povo as coisas que foram ditas por nossos pais concernentes às coisas que hão de vir. Então, a alma estava profetizando aqui para os nefitas todas as coisas que ele aprendeu dos seus antepassados e estava aqui pregando e ensinando o povo, principalmente convidando eles a se arrepender, ensinando todas as coisas a respeito de Cristo. No 45 ele continua: isto não é tudo. Não supondes que eu próprio saiba dessas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. Então ele estava prestando testemunho para o povo de que ele sabia que tudo aquilo é verdade. Assim como nós fazemos na igreja, quando você tem um testemunho, você presta seu testemunho para fortalecer o seu próximo. E a Alma estava fazendo exatamente isso, prestando seu testemunho. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Então ele faz um questionamento para as pessoas supor como que ele sabe que isso tudo é verdade, como que ele tem esse testemunho, né? Como que ele sabe como que as pessoas podem saber que a alma tem aquele testemunho, né? E ele faz essa pergunta para o povo, né? E a resposta está aqui no versículo 46. Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito, e esse é o Espírito de revelação que está em mim. Então, se você quer receber uma revelação, se você quer saber, obter uma resposta sobre o que você precisar na sua vida, se você tiver alguma dúvida,
se tudo aquilo que os elders missionários estão ensinando no mundo inteiro, vão falar para você sobre a restauração do evangelho, restauração da igreja, sobre o profeta Joseph Smith, o profeta da restauração, seja qual for a sua dúvida, você pode ter certeza que você pode receber uma revelação se você fizer assim como Alma fez. Ele orou, ele jejuou, e aí, com a presença do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele pôde receber uma revelação sobre todas essas coisas. Então, se ele pôde, nós também podemos. Eu também recebi uma revelação, Deus falou claramente comigo. E ele fala muitas vezes, através do Espírito Santo, que nós podemos ouvir e sentir, mas também ele fala através de outras pessoas. Quando Deus quer falar conosco, muitas vezes ele fala através dos nossos pais, através dos nossos irmãos, através de um líder na igreja. Existem muitas maneiras que Deus utiliza para fazer a sua revelação para cada um de nós. Basta nós ficarmos atentos. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, e a todos que habitam a terra, sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, sim, eu digo a vós, idosos e também aos de meia idade e à nova geração, sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. Então, a alma, ele tinha aí a meta dele, o propósito de vida dele era isso, era pregar e chamar o povo ao arrependimento. Não importa quem fosse, seja velho, novo, meia idade, jovem, todos são convidados a se arrepender. Não, você fala, eu já estou com 70, 80 anos de idade, já vivi tudo na minha vida, não preciso de nada disso. Não, nós todos, não importa a nossa idade, temos a oportunidade de nos arrepender, ser batizados, como nessa imagem aí do lado direito, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e nascer de novo. Ou seja, nascer de novo é ser batizado, né? Nós temos dois nascimentos, o que nós nascemos do ventre da nossa mãe e o nascimento para uma nova vida quando você aceita o evangelho de Jesus Cristo e decide guardar os seus mandamentos. Isso você faz quando você é batizado na igreja. E o batismo é uma ordenança. Ninguém pode voltar à presença do Pai sem ser batizado. Então, por isso que nós precisamos nascer de novo. É nascer duas vezes. E assim diz o Espírito: arrependei-vos todos vós, confins da terra, porque o reino do céu está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder e domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma: eis que a glória do Rei de toda a terra e também o Rei do céu muito em breve brilhará em todos os filhos dos homens. E também me diz o Espírito, sim, clama com voz potente, dizendo: vai e diz a este povo: arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino do céu. Então, se você quer herdar o reino do céu, precisa se arrepender. Ele fala que todos vós confins da terra. E ele profetiza também, né, nessa escritura, ele profetiza sobre Jesus Cristo. Lembrando que aqui, essas escrituras, elas foram escritas antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, aqui, a alma está profetizando que Jesus Cristo nasceria e teria um propósito a cumprir, uma missão a cumprir aqui na terra. Próximo tópico: porque percebo que estais nas veredas da retidão. Eu estou terminando, convido você a ficar aqui comigo até o final. Alma 5:32. Vamos ver a diferença entre alma 5 e alma 7. Alma 5, como a gente falou até agora, fala muito sobre arrependimento. Aqui uma escritura. Sim, ai de todos vós que praticais a iniquidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim o disse. Então, a alma 5 ele convida os nefitas a se arrependerem. Então, é um grupo de pessoas que precisam se arrepender. Já em alma 7, olha só o que diz a Escritura: porque percebo que estáis nas veredas da retidão. Então, tinha um povo que estava ali guardando os mandamentos e vivendo em retidão. Esses não precisavam ser convidados ao arrependimento. Percebo que estais no caminho que conduz ao reino de Deus. Sim, percebo que estais endireitando as suas veredas. Olha só, ele consegue perceber essas duas coisas. O povo que precisa ser chamado ao arrependimento, e ele consegue reconhecer aquele povo que está guardando os mandamentos,
que está vivendo em retidão, se esforçando para viver em retidão. Qual desses dois grupos nós queremos estar presentes? Nós queremos estar presentes no grupo que precisa se arrepender, ou nós queremos estar presentes no grupo daquelas pessoas que vivem em retidão e se esforçam em guardar os mandamentos? E aí, quando você vive em retidão e guarda os mandamentos de Deus, você está digno de entrar na sua presença aqui na terra, dentro do templo, como essa imagem do lado aí que nós vemos, um templo da Igreja de Jesus Cristo, é o local mais sagrado que existe na terra, aonde quando os membros se esforçam em guardar os mandamentos, viver em retidão, recebem a sua recomendação para poder entrar aí no templo e sentir o Espírito de Deus presente no templo. Próximo tópico: o Salvador tomou sobre si meus pecados, minhas dores e minhas aflições. Esse é o último tópico e eu convido você a ficar aqui. Já estou terminando. Alma 7 diz, ele profetiza que Jesus Cristo iria nascer de Maria. Fala assim, eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido, e uma sombra a envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Então, como eu disse, nascerá de Maria Jesus Cristo. Aqui, essa foi a profecia. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Então, ele finaliza falando sobre Jesus Cristo, o importante papel que Jesus Cristo exerceu e exerce na nossa vida. Quando ele foi crucificado, quando ele pagou pelos nossos pecados, expiando no jardim do Getsemane, suando sangue por todos os poros. Então, essa missão de Jesus Cristo foi profetizado por Alma sobre o papel importante que Jesus Cristo teria na nossa vida. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus. Olha, desperta, você tem um dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo o qual fosse recebidos. Ou seja, vamos nos tornar santos. Esse é o convite que a alma está fazendo e serve para cada um de nós. E agora quisera que fosseis humildes e submissos, e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade. Essas são as características que nós precisamos ter, irmãos, se nós quisermos viver na presença de Deus. Prestem muita atenção nessa escritura. Vou ler de novo. E agora quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. Olha só, o espírito de gratidão, o sentimento de gratidão nós devemos sempre ter conosco. Sempre agradecer a Deus por tudo quanto a gente recebe. E se fizermos, como diz essa escritura, nós estaremos aí aptos a viver na presença de Deus. Nós aprendemos muita coisa sobre arrependimento, sobre retidão e as qualidades que nós devemos desenvolver aqui na terra para poder ter em nós o semblante aí de Deus em nós. E procurar e ter fé, esperança e caridade. E então farei sempre boas obras em abundância. Então, além das características anteriores, nós precisamos ter o quê? Fé, esperança e caridade, né? E não somente ter fé, porque fé sem obras é morta. Nós precisamos ter obras em abundância. E o que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, para que possais finalmente sentar-vos no reino do céu, para que não mais sairdes com Abraão, Isaque e Jacó, e os santos profetas que existiram desde que o mundo começou, conservando vossas vestimentas imaculadas, assim como as deles são imaculadas. Ou seja, se nós fizermos tudo isso que nós aprendemos aqui nessa aula, nos arrependendo dos nossos pecados, não sendo orgulhosos,
sendo pessoas humildes, pessoas que se esforçam em viver em retidão, guardando os mandamentos, em ter o semblante de Deus em nós, realizando obras em abundância, com muita fé, esperança e caridade, né? Assim nós estaremos preparados para viver na presença de Deus. Nós seremos dignos de poder sentar com Abraão, Isaac, Jacó na mesma mesa. Já pensou você sentado na mesma mesa com Moisés, com Adão, com Abraão, com homens e líderes, assim como Joseph Smith, próprio Salvador Jesus Cristo, você ser digno de dar um abraço nele e falar: olha, servo bom e fiel, né, que nós fomos aqui na terra, bem está, entra no gozo de teu Pai. Então, ou seja, nós temos essa oportunidade. E aí nós poderemos ouvir aquela escritura que diz assim: abençoado és tu, Alex, pelas coisas que tem feito. Não basta nós termos fé, ler as escrituras, estudar, nós precisamos fazer boas obras. Então é isso que ele vai falar: abençoado és tu, e vai falar o seu nome, pelas coisas que tem feito, seja a aula que você dá, seja no seminário, seja na igreja, seja na reunião familiar, os filhos que você ensina, o serviço ao próximo, de todas as maneiras que nós temos de realizar boas obras, nós seremos abençoados e esperamos ser dignos de poder voltar à presença de Deus e poder dar esse abraço nele. Bom, é, essa foi a aula dessa semana. Semana que vem estudaremos Alma de 8 a 12. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe o seu testemunho aqui nos comentários. Se essa aula te ajudou, te acrescentou de alguma maneira, deixa aqui o seu sentimento sobre o que você sentiu aqui durante o ensinamento dessa aula. Deixe registrado aqui nos comentários, porque o seu comentário pode ajudar outras pessoas. E também ajuda o YouTube a compartilhar essa mensagem com mais gente. E assim o evangelho vai sendo esparramado por todo mundo. E esse é o objetivo aqui do canal, é ajudar a espalhar o evangelho para outras pessoas. E aí você tem esse papel importante que é curtir e comentar, que isso ajuda. Se você quer ganhar o livro de Mórmon, se você não é membro da igreja, quer saber mais, clique no link aqui abaixo que você vai receber um exemplar aí na sua casa se você preencher o formulário. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço e até a semana que vem.